Estenda suas mãos aqui para o PC, vamos orar por ele. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu servo, guarda ele, capacita com a tua palavra, Pai, ministra o coração dele cada dia mais, que ele continue com esse coraçãozão missionário, coraçãozão evangelista, Pai, pregador da tua palavra, alguém apaixonado por Jesus, alguém apaixonado pelas almas perdidas, alguém que realmente faz a diferença na seara do Senhor. Que o Senhor continue abençoando ele, a sua esposa preciosa, seus 2 filhinhos, seus negócios, tudo aquilo que ele colocar as mãos, tenha bênção, favor, a luz do rosto do Senhor sobre ele, no nome de Jesus. Fala com ele, fala conosco, através da tua palavra, nós abrimos o nosso coração, e queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, através do teu servo, como um profeta nas tuas mãos, para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Não é melhor isso aqui não? Isso aqui não usei não, hein? Graças a Deus. E agora, o que eu vou fazer com as mãos? Né? Acostumado a segurar o microfone? Glória a Deus por isso, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos começar de novo, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Não sei se os irmãos já jantaram, às vezes faltou o arroz com feijão. Mas quando o pastor me convidou para estar ministrando a palavra, o Senhor me trouxe lá no Evangelho de Lucas, se você tiver com a tua Bíblia aí, quiser ir abrindo, capítulo 1, em Lucas capítulo 1. Quem está com a espada aí com a palavra, quiser folhear a Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, se você tiver no teu celular também. Oi? Ah, tá, as crianças estão liberadas, tem salinha lá para as crianças. Glória a Deus, né? Senão meu pequenininho ferve por aí. Está ouvindo bem aí atrás? Beleza, maravilha. Então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim, Lucas 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Versículo 8. Certa vez, estando de serviço, no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, a Bíblia diz que o povo estava orando do lado de fora. E no versículo 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, a Bíblia diz que ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo do Senhor disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso?
se sou velho e a minha mulher é de idade avançada? E o anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. E agora você ficará mudo e não poderá falar até que isso aconteça, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, graça nós te damos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, a tua palavra já foi lida nesta noite. Pai, que teu Espírito começa a ministrar desde quando foi lida esta palavra, desde o começo deste culto, deste louvor, adoração, que o Senhor esteja ministrando em nossos corações. E Pai, nessa hora eu me coloco na posição de servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, que não seja a minha, mas a tua vontade, que teu Espírito possa usar a minha vida, colocar palavras em minha boca. O que não provém de ti, Senhor, me faça calar, mas que o Senhor esteja transformando as nossas vidas através dessa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Se a gente for ter um entendimento a respeito dos evangelhos, o Lucas, ele é apenas Lucas que retrata a respeito da vida de João Batista, desde o nascimento até o final da sua história, com alguns detalhes, tanto de João Batista quanto o nascimento de Jesus. Mas algo que nos chama a atenção, nós não vamos falar a respeito do João Batista, vamos falar muito pouco a respeito dele, mas vamos falar a respeito de Zacarias. Quando você pensa, Zacarias não o profeta, mas Zacarias, o pai de João Batista. Quando a gente olha para Zacarias, o que a Bíblia diz a respeito dele? A Bíblia diz que ele era um sacerdote, a Bíblia diz também que ele pertencia a um grupo sacerdotal, ou seja, uma igreja. A Bíblia também fala que ele era casado, descendente, a sua esposa era descendente de Arão, e era um homem justificado por Deus. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que era obediente à palavra de Deus. Quando a gente traz a palavra sacerdócio e destrincha ela no latim, sacerdo significa sagrado. E quando você pega o final, otis, representante. Ou seja, o significado completo seria representante do sagrado, representante do Senhor. Então ele não era um homem qualquer, ele era alguém diferenciado. Uma pessoa que já conhecia Deus, uma pessoa que já caminhava, uma pessoa que trabalhava na casa do Senhor. E quando a gente pensa a respeito disso, a gente entende que ele era o quê? Uma autoridade espiritual, uma autoridade religiosa naquele tempo, né? Era habilitado para dirigir cultos a Deus. Se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, quem sabe ele poderia ser um pastor, um obreiro na casa do Senhor. Então era alguém que tinha experiência com Deus. Não era qualquer um, era alguém separado, alguém que já conhecia da palavra e já tinha um relacionamento com Deus. Mas às vezes, a Bíblia também diz que ele já tinha família, era casado, porém, faltava alguma coisa, faltavam os seus filhos. Mas quando a gente olha para um homem de Deus, um homem que está na frente de uma comunidade, um obreiro, às vezes a gente olha que essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Ele poderia ser bem-sucedido nas coisas dele. E coordenando as coisas na casa de Deus. Parecia que tinha tudo, mas faltava alguma coisa na sua vida, né? A Bíblia diz que, além de ser representante casado, ele tinha um problema. Ele era idoso, com idade avançada, e a Bíblia diz que a mulher dele era estéril. Poxa, mas como uma pessoa, um homem de Deus, pode ter um problema? Quem sabe isso amargurava o seu coração. Na verdade, amargurava o coração da sua esposa. Ela era humilhada por causa que não podia ter filho. Está lá no final do capítulo 1 de Lucas, né? Fala a respeito disso, que a esposa dele estava sendo humilhada por causa disso, né? E quando a gente pensa que ele tinha um problema, uma necessidade, né, de ter um filho, ser diferente, a gente aprende algumas lições com esse capítulo. E a primeira delas: para Deus nada é impossível. Uma certa vez alguém chegou para mim e falou: aquela pessoa não tem mais jeito, né? Era caráter não se muda. Eu fiquei preocupado com isso.
Voltei para minha casa já triste com essa pessoa. Foi bom, acho que aquela pessoa não adianta nem mais orar, que não tem mais jeito. E eu me lembro que eu abri a palavra de Deus e saiu o versículo: para Deus nada é impossível. Então todos nós, se a gente trazer para a nossa realidade no dia a dia, todos nós temos uma necessidade. Todos nós precisamos de alguma coisa. Alguma coisa está faltando na nossa vida. Alguma coisa está nos afligindo hoje, está nos trazendo preocupação, quem sabe perdendo noite de sono, porque você precisa de alguma coisa. Não é diferente dele. Às vezes o problema para mim é um e para você é outro. Então, se nós trazermos para a nossa realidade, todos nós temos problema. Precisamos de alguma coisa. Mas muitas vezes, no meio das nossas necessidades, dos nossos problemas diários, se a gente olhar para as pessoas lá fora, o mundo lá fora, as pessoas que conhecemos, amigos, às vezes até mesmo pessoas, às vezes você está precisando de um milagre na sua saúde, às vezes nós olhamos para os médicos, às vezes você precisa de um milagre financeiro ou jurídico, olhamos para advogados, para gerente das nossas contas, e às vezes a gente se depara, não tem mais jeito. Ou a gente coloca na nossa mente que o nosso problema não tem solução. Eu nasci assim, com esse problema, eu vou morrer com esse problema. As pessoas podem dizer não para mim, para você, que não tem como, que não tem mais jeito, ou o seu problema não tem mais solução. Para nós refletirmos, quantos diagnósticos você já recebeu, diagnósticos negativos você já recebeu na sua vida? Quantas pessoas já falou para você que isso não tem como ser resolvido? Ou que uma pessoa não tem mais jeito, que uma pessoa não pode mudar? Inúmeras vezes já falaram isso para mim. Já falaram isso para você também? Aleluia. Já disseram para mim, eu me lembro uma certa vez que disseram para mim que eu ia ser empregado para o resto da vida. Não que isso tenha problema de forma alguma, mas eu não queria aquela palavra para a minha vida, que eu não ia valer nada, que eu não ia servir para nada. Eu repreendi. Hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho para mim mesmo. Glória a Deus. O treco sumiu aqui, mas vamos embora. Já disseram para mim que eu não ia ser nada. Já disseram para mim na área financeira e jurídica: o que vocês têm não paga o que deve. E era verdade. Meu pai era presidente de uma cooperativa, faleceu e deixou uma dívida milionária. Né? Falaram isso para mim: vocês vão perder tudo o que têm. Era verdade. Mas eu tinha fé, eu repreendia todas essas palavras. Falaram para mim na medicina que nós não poderíamos ter filhos. A minha esposa, numa viagem, passou muito mal, fomos na médica, a médica fez alguns exames, e ela teve uma notícia triste, falou: você só teve um mal-estar de viagem, mas a notícia é: você não pode ter filho. E aí, como que você se depara com um problema desse, o que você faz? Eu perdi meu pai muito novinho, eu tinha 8 anos de idade, já era casado, trabalhava nas nossas coisas, porém faltava, eu tinha sonho de construir a minha família. E naquele momento eu não podia demonstrar tristeza nenhuma do lado da minha esposa, mas saímos 2 quietos daquela consulta. Na noite que nós fomos na igreja, naquela noite, na mesma noite, Deus levanta uma pessoa, assim como levantou o anjo, e falou, na nossa direção, e falou: se prepara, porque Deus está te mandando um filho. Eu achei que ela estava ficando doida. Falei: como? Estou com o exame dentro do carro que nós não podemos ter filho, e agora ela está falando que Deus vai me dar um filho? Eu pensei que às vezes Deus ia dar um jeitinho, quem sabe adotar uma criança. Não, mas para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1,37, grava esse versículo. Se alguém disse para você que não tem jeito, para Deus tem jeito. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. Glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos: a obra
nunca pode parar. A obra nunca pode parar. Quando a gente fala obra aqui, a gente está falando em trabalhar para o Senhor, em frequentar uma igreja, em estar obediente na palavra, não largar dos pés do Senhor. É isso que nós estamos falando aqui. Zacarias, mesmo carregando essa frustração, né, esse peso sobre ele, não podia constituir uma família, mesmo assim ele não deixou de trabalhar para o Senhor. A Bíblia diz que Zacarias estava a serviço da igreja, servindo como sacerdote diante de Deus. Mesmo diante dos seus problemas, mesmo diante dos seus fracassos, mesmo diante da sua frustração, nunca pare de servir a Deus. Mesmo se a tua vida não está como você queria, não pare. Porque muitos de nós, às vezes o problema chega e não sai mais, e a primeira coisa que acontece é murmurar contra Deus e esfriar na fé. As coisas, você vai entender. Existem dois caminhos, um reto e um tortuoso. Eu vou falar isso mais para o final. Principalmente se você tem um chamado. Às vezes Deus já levantou alguém para falar para você e profetizou que você tem um chamado de Deus. E muitos de nós enterramos o chamado, enterramos para o que Deus nos chamou. Eu já tentei enterrar várias vezes. Quando Deus falou comigo que um dia me via, né, eu me lembro, há uns 14 anos atrás, cheio de problema. Às vezes as pessoas me viam na foto e olham hoje, falam, nossa, você era tão magrinho. Eu falo, eu não tenho saudade daquela época. Que o meu advogado me ligava bem na hora do almoço, eu já empurrava o prato de comida, não tinha mais vontade de comer. Era tanto problema todo dia, que não me dava mais fome. E eu me lembro que eu estava bem magrinho num culto, recém-convertido, de repente no meio daquela mensagem o pastor fala, você aí de jaqueta preta. Eu olhei, tentei me esconder, ele falou, não se esconde não, é você mesmo. Eu te vejo, Deus começou a falar tudo como que Ele ia resolver meus problemas, o que Ele ia fazer na minha vida, mas para terminar Ele falou assim, eu te vejo você de terno, de paletó. Para ser mais educado, Ele falou um pouco mais fortinho, para não falar mais gordinho, né? Pregando a palavra de Deus. Aí eu falei, bom, esse cara está maluco. Uma pessoa tímida, que tinha vergonha de tudo e de todos, de repente o cara fala que ele me vê viajando, falando da palavra de Deus, ele fala, está doido. E por várias vezes eu já tentei enterrar isso. Por várias vezes eu já tentei falar, não, eu tenho outro compromisso. Mas não adianta fugir, se você tem um chamado, não tem para onde correr, as coisas só vão piorar, ou a promessa vai demorar para chegar na tua vida. Aleluia. Não deixe de fazer a obra, não deixe de servir a Deus com a sua vida, não deixe de ser obediente à palavra, fique firme com Deus. Quantas vezes, eu mesmo cheio de problemas, né? Às vezes a minha esposa está do meu lado, ela sabe quanto problema nós tínhamos. Conhecíamos esse Jesus, recebíamos as promessas de Deus, mas nunca deixamos de fazer a obra. Eu me lembro que uma certa vez, num dos eventos evangelísticos que nós fazíamos, nós continuamos a fazer, mas eu me lembro que uma certa vez, eu carregava a caixa e levava e arrumava e organizava eventos, né? Quando eu via, tinha um grupo que fazia parte junto conosco, mas eu olhava, só estava nós dois trabalhando, remando, às vezes uma ou outra pessoa, eu também cheio de coisa na cabeça do mundo, das coisas seculares, do trabalho, das coisas, e de repente eu pensava, puxa, tudo eu que tenho que preparar pregador, eu que tenho que convidar ministério de louvor, nós que temos que levar a caixa, e um dia eu comecei a questionar Deus. Deus é tudo eu também tenho minhas coisas para cuidar. Aí de repente Deus vai lá e levanta um cara e fala assim, você falou que é tudo eu, e eu mando te dizer, é tudo você sim. Se Deus confiou na sua mão, não é para outra pessoa fazer. O ministério não pode ser não somente aqui na igreja, mas na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família. Se Deus confiou algo na tua mão, não é para outro fazer, mas é para você fazer. Aleluia. Não pare o trabalho.
mesmo diante das tuas frustrações, não pare a tua comunhão e relacionamento com Deus. Não deixe não fique separado da palavra, não fique separado de Deus. O processo vai ser mais doloroso. Eu me lembro uma certa vez, nós estávamos em Campo Grande, né? E nós ministrávamos para casais. E às vezes a gente faz tanto para as coisas e para as pessoas, e às vezes a gente começa a não ver alguns resultados imediatos. E eu me lembro que nós fomos lá resolver um problema e eu tive que voltar correndo porque eu tinha um compromisso, uma reunião do curso de casais. Eu não podia perder, quando marco um compromisso, eu gosto de ser pontual, né? Viemos voltando depressa para chegar no curso e eu comecei a comentar com a minha esposa no caminho. Será que está fazendo a diferença na vida das pessoas mesmo? Eu não estou vendo mudança, não estou vendo nada de diferente, né? E chegamos em casa, preparamos a sala para recebermos os casais. E naquela noite, sabe? Naquela noite nós recebemos 3 depoimentos. Falou, ó, nós começamos esse curso e o nosso casamento não tinha mais jeito. Aqui era o último recurso que nós tínhamos. E a partir deste curso o nosso casamento foi restaurado. Havia um casal que sentava de costas um para o outro, de bunda. Tinha dia que eu achava que eles iam sair no soco na reunião, no curso. E esse casal, Jesus restaurou o relacionamento, estão com uma filhinha, coisa mais maravilhosa. Então vale a pena. Independente dos problemas que você vive diariamente, vale a pena servir esse Deus. A obra não pode parar, você tem que ser bênção, é isso que a igreja propõe. Seja bênção na vida de outras pessoas. Faça a diferença na vida de alguém. Não deixe os seus problemas da sua vida parar isso não. Terceira coisa, a importância de estarmos inseridos a um corpo de Cristo. Enquanto Zacarias trabalhava para o Senhor, a Bíblia diz que a igreja estava orando. Lá em Lucas 1,10 diz assim, chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando no lado de fora. Então uma coisa que nós temos, a primeira coisa, ainda mais com essa pandemia, gerou uma moda, né? É muito bom redes sociais, é muito bom transmissão via YouTube ou Facebook, Instagram, é muito bom. Mas muita gente, muitos dos nossos irmãos deixou de frequentar a casa de Deus, né? Mas isso faz a diferença. Não tem importância se você não pode vir um dia no culto ou outro, congregar através online, mas é importante você ser membro de uma igreja. Por quê? Tinha um cartaz aqui agora há pouco, intercessão. Aqui está toda a diferença, né? É necessário, primeiro, nós termos uma aliança com Jesus, sermos batizados, né? Ter o entendimento que quando você entrega a sua vida para Jesus, há um novo nascimento, ou seja, você sai das coisas velhas, não pratica mais aquilo que Deus nos permite, né? Que a palavra nos instrui, e ser membro de uma igreja, é necessário, porque em uma igreja existem pessoas, grupo de pessoas que estão orando por mim e pela sua vida. Meu irmão, eu quero que você me fale lá na Bíblia que você entregou a sua vida para Jesus, você está isento de problemas. Se alguém pregou o evangelho para você dessa maneira, ele pregou de uma forma equivocada. Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. A diferença é que com Jesus você vai conseguir vencer o mundo. Mas mesmo com Jesus, você não está isento de problemas nessa terra. O diferencial é que quando o problema bate na tua porta, você não está sozinho. Você tem alguém a quem recorrer. Vamos se dizer assim, o irmão mais velho. Jesus, me ajuda. Ore a Deus através do nome de Jesus. Aqui que está a diferença. Nós vivemos em batalha espiritual constante. Todos nós estamos em guerra. As trevas, o diabo quer fazer de tudo para destruir a sua vida. Na verdade, ele quer que você não herda o reino de Deus, que você perca a tua salvação.
E a oração, qual que é o motivo, qual que é o propósito da oração, qual que é o foco da oração? É uma guerra no mundo espiritual. Por isso que muitas vezes quando você vai ler a palavra e orar, dá sono. Quem já teve esse problema? Né? Às vezes deixa para orar de noite, você está orando e de repente, pum, você acordou no outro dia. Por que que muitas vezes nós esquecemos de orar? Às vezes você fala, não, eu quero ter um tempo de oração, um tempo com Deus. Oração é tempo com Deus, você colocar as suas necessidades diante de Deus, falar com o Pai, ter experiências com Ele, isso que significa oração. E por que que muitas vezes nós esquecemos de orar? O diabo não quer que você ore, não. E outra coisa muito pior, porque quando o problema bate na minha e na sua porta, nós não oramos. Ou às vezes a oração é o último recurso. Por quê? Oração é travar uma batalha no mundo espiritual, trazer existência do mundo espiritual na vida real. Você é conquistar algo lá para trazer para cá, é trazer a existência, é colocar as nossas necessidades diante de Deus, é ter intimidade com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você lê, medita na palavra, mais intimidade com Deus você vai ter. As coisas aqui na terra vai ficar. Eu estava ontem, num trabalho lá na propriedade, com um amigo também cristão, e no meio da nossa conversa, do nosso trabalho, um parceiro, vizinho lá, ele falou para mim, PC, tudo isso daqui que você está vendo, nós não vamos levar nada. O que nós vamos conquistar é somente aquilo que nós fazemos com os nossos, com as pessoas. O resto, tudo isso daqui vai ficar aqui. Nós podemos fazer a diferença na vida das nossas esposas, nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Mas um dia, isso daqui que você está vendo, pode ser que um dia não seja nem do teu filho. Se Deus quiser colocar outro aqui, Ele coloca. Tudo isso é passageiro. Nós temos que focar nas coisas que são eternas. Preparar nossa família para herdar o reino, para ir para o céu. Preparar os nossos irmãos para a eternidade. O resto é passageiro. Não vale nada. Quando oramos ou falamos com Deus, tenha certeza que Deus está ouvindo as tuas orações. Muitas vezes você ora tanto a respeito de uma necessidade tua, Deus momentaneamente não resolve o teu problema, e você acha que Deus não ouve mais as tuas orações. Você tem que ter um entendimento que tudo tem um propósito. Se às vezes você está pedindo para Deus resolver o teu problema, peça para Deus mostrar o que você precisa aprender no meio deste problema. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, não devemos temer o sobrenatural de Deus. Quando o anjo apareceu a Zacarias, a Bíblia relata que ele se perturbou e foi dominado pelo medo. A primeira coisa aqui que a gente tem o entendimento, primeira coisa, não devemos ter medo. Primeira coisa, principalmente a respeito do sobrenatural de Deus. E que os problemas, principalmente não podemos ter medo dos problemas que nós vivemos diariamente. E muito menos das experiências com Deus. Nós devemos em tudo ter paz em Jesus. Quando a gente olha para a vida de Zacarias, quando o anjo aparece para ele, ele teve o quê? Medo. Mas às vezes a gente não canta hinos falando, Deus, eu quero te ver. Não foi isso o primeiro hino? Se Deus não levantar alguém para falar com você, ou se Deus não falar com você na palavra, ou te dar uma visão, ou te dar um sonho, falar de alguma maneira, se Ele materializar um anjo do teu lado, e fazer igual fez com o profeta Zacarias, será que você vai tremer na base? Nós não podemos ter medo do sobrenatural de Deus.
Na verdade, o evangelho da graça é isso, é experiências com Deus. Ter experiências com Deus, algo que possa, né, quanto mais intimidade, mais experiências nós temos que ter com o Senhor. A Bíblia diz, em João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo, independente do que você está vivendo hoje. Se é algum laudo médico de doença, ou se é algum problema gravíssimo na tua vida, não tenha medo. Jesus trouxe a paz, não perturbe o seu coração, não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para nós. Confie em Deus que de uma forma ou de outra, você orando, colocando a sua fé em ação, Ele vai resolver os teus problemas. Agora, quando a gente fala que Zacarias teve medo de uma experiência com Deus, eu trago para as nossas vidas. Quando você quer tomar uma decisão certeira, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Você às vezes quer mudar o seu negócio, né? Você trabalha com alguma coisa e você quer mudar o seu trabalho. O que você faz? Você estuda o mercado financeiro, você procura ler os jornais, faz uma pesquisa no Sebrae. O que você faz para não errar? A melhor solução é orar e colocar diante de Deus e esperar Ele te dar a resposta. Em tudo, qualquer decisão que você for tomar, se você quiser acertar o alvo, ore, coloque diante de Deus e espere Ele responder. E se for possível, confirmar 3 vezes. É a única maneira de você não errar. Quantas das vezes eu tinha que tomar decisões importantes, principalmente nos negócios ou no meio jurídico, eu não tinha ninguém para confiar, para abrir o meu coração e falar, eu estou com medo, eu não sei. Era uma pessoa jovem, não sabia como lidar com a situação, eu não tinha ninguém. Mas a diferença é que eu orava e esperava Deus me responder. Inúmeras vezes, nas tomadas de decisões mais importantes, Deus falou comigo através dos seus profetas, através de sonhos ou através de visões. E quando Deus falava uma vez, eu pedia confirmação, levanta outro para falar comigo. Um exemplo, quando eu tinha sonho de plantar soja na propriedade, tudo preparado, até plantadeira, tudo comprado. Saí até numa capa de uma revista, de uma cooperativa. Fui numa igreja, não conhecia a pessoa que estava ministrando, não era uma pessoa que estava ministrando, estava sentado aí, no final do culto ele pega o microfone e fala, Deus manda te dizer que não é tempo de plantar. O meu sonho era plantar, estava tudo comprado. Será que eu planto ou não planto? Não plantei. Foi a maior frustração de safra na região. Mas quando Deus falou que era tempo de plantar, aí Ele me liberou, aí eu plantei. E assim é na vida nossa, não é somente nisso, mas nas nossas tomadas de decisões. Quem te orienta? Nada melhor que pedir a direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não quer errar? Seja direcionado por Deus nas suas decisões. Seja através da palavra, seja levantando alguém, ou seja através de um sonho ou de uma visão, né? Não vai pelo seu coração, porque a Bíblia diz que o quê? O coração do homem é enganoso. Às vezes a gente toma decisão na emoção, o que o coração diz, e acaba não dando certo. Porque o coração do homem é enganoso. Não está direcionado por Deus. Deus, quinta lição, Deus responde às nossas orações. As orações de Zacarias foram ouvidas. Está lá, a Bíblia diz, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. O que aconteceu? Um milagre.
Deus curou a sua esposa. A Bíblia diz que eles já eram idosos, velhos. Aí Deus vai lá e cura Isabel e dá um filho para este casal. Mas aqui eu trago algo diferente. Quem aqui não tem sonho? E que ainda não se realizou? Quem aqui não tem desejo, vontade própria, que Deus faça algo diferente, mas esse sonho ainda não se realizou? Eu tenho inúmeros, que ainda espero a resposta de Deus. Além de Deus curar a sua esposa, deu um filho diferenciado. Deu um filho especial. Você imagina o que Deus preparou para esse casal? Às vezes a gente pode entender porque o propósito demorou tanto. Quem que era João Batista? Era aquele que veio e preparou o caminho para Jesus. Era aquele que fala que o único que nasceu com o Espírito, não é verdade, pastor? Nasceu com o Espírito, já era direcionado. Era uma pessoa diferenciada. Era um filho que seria de muita alegria e prazer. Olha o que Deus prometeu para esse homem. Será de grande aos olhos do Senhor. Será um ganhador de almas. Será responsável por restaurar muitas vidas. E principalmente para preparar o caminho para Jesus. Aí quando a gente pensa nisso, todos nós temos um sonho. Todos nós queremos algo. Me traz à memória Efésios 3:20. Olha o que a palavra diz. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Se você tem um sonho, se você deseja algo da parte de Deus, se prepara. Que quando Deus realizar isso na sua vida, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você sonhou. Você imagina? Ele queria, a mulher para ser feliz, ela queria só um filho. Porque ela se sentia humilhada naquela época. E de repente Deus, além de curar ela e dar um filho, dá um que veio para preparar o caminho para Jesus. Que especial. Deu algo diferenciado. Deu muito mais do que ele sonhou. Um filho que já ia seguir os seus passos. Um sonho do pai é que o filho siga os seus passos. O sonho dos meus filhos, às vezes eu pergunto para o meu menino: filho, se você vai ser médico quando crescer? Não, vou ser engenheiro agrônomo, papai. Falei, não, filho, você tem que ser médico. Mas na verdade eu fico orgulhoso por dentro. Porque eu sou um espelho para o meu filho. Eu quero que ele seja um agrônomo também, eu quero que ele seja um pregador da palavra, um ganhador de almas, é isso. Porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Isso é um presente para nós, quando eu ouço isso, é um presente de Deus. Deus é especialista em realizar sonhos. Mas daí nós aprendemos também com a vida de Zacarias, que o salário da incredulidade é caro. A dúvida custou caro. Zacarias mesmo sendo, olha lá o que Zacarias era. Vamos relembrar, sacerdote, um representante de Deus, ele era justificado, ele era alguém que conhecia Deus. Porém, ele duvidou daquilo que o anjo prometeu a ele. Ele duvidou do que Deus prometeu naquele momento através do anjo. A Bíblia diz, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Às vezes, irmãos, nós se deparamos com os nossos problemas. Se Deus nunca levantou ninguém para falar com você, existem inúmeras promessas para mim e para a sua vida nessa palavra. E às vezes a gente se depara com um problema e deixa de acreditar no que Deus tem para fazer nas nossas vidas, só com a palavra de Deus. Às vezes você acha que o teu problema é tão grande que a promessa, bom, essa promessa não vai servir para mim. Deus prometeu muitas coisas aqui. Creia que Deus pode fazer na tua vida. Zacarias duvidou. Ele era um profeta, um pastor, um obreiro na casa de Deus naquela época. E mesmo ele sendo isso, ele duvidou. E o anjo respondeu: olha que privilégio, sou o Gabriel,
O anjo de Deus, que estava todo dia com Deus, Deus mandou o anjo dele aqui na terra. Eu sou o Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Mas agora, a partir da tua dúvida, você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer. Por quê? Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Meu irmão, a bênção foi impedida? Não. Mas o processo foi doloroso. Muitos de nós podemos ter promessas de Deus para as nossas vidas. O caminho, às vezes, que a ser traçado pode ser numa linha reta. Pensa numa viagem, 2 pontos. A saída e a chegada. Você pode ir de avião, que é rápido e seguro, ou você pode subir a serra de carro, mais difícil e mais demorado. Meu irmão, se Deus prometeu para a tua vida, se agarre na promessa e creia. Se agarre na palavra de Deus, mesmo no meio do turbilhão de coisas acontecendo. Não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha-se firme com a palavra de Deus. Seja obediente e creia que Deus pode mudar a sua vida. Você não nasceu para ficar patinando. Você nasceu para ser mais que vencedor. Está na palavra, em Cristo Jesus, ser mais que vencedor. Aleluia. Feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Está lá em Lucas 1,45, já estamos falando aqui de Jesus. Feliz é aquele que creu, feliz é aquele que acredita nas promessas. Porque Deus vai cumprir as promessas na minha e na sua vida. Às vezes Deus promete hoje e demora para cumprir, porque o tempo dele é diferente. Existe um processo, e depende de mim e de você, esse processo ser rápido ou ser demorado e doloroso. Aí eu pergunto para você, nessa noite, você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Você crê que aquilo que você está vivendo hoje pode ser diferente amanhã? Você crê que às vezes aquilo que te aprisiona hoje, você pode ser liberto amanhã? Aquilo que te angustia hoje, esse problema pode passar amanhã? Você crê no milagre? Aleluia! Creia, primeira coisa, nada é impossível para Deus. Mesmo diante dos teus problemas, não pare de fazer aquilo que Deus confiou na tua vida. Não se afaste do Evangelho, faça parte da igreja, tenha relacionamento com os irmãos, busque ter experiências sobrenaturais com Deus. Isso é o mais gostoso do Evangelho. Não é viver um Evangelho sem graça, mas ter experiências com Deus. O pastor está aqui debaixo de uma promessa. Eu me lembro como se fosse hoje, Deus falando com ele, falou: aqui é teu lugar, eu estou te levantando neste lugar. Está aqui debaixo de uma promessa, Deus prometeu e cumpriu. Aleluia. Busque ter experiências, e em nenhum momento deixe de acreditar naquilo que Deus prometeu à sua vida. E gostaria que você guardasse esse versículo do profeta Isaías. Isaías 1,19, bem conhecido. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A bênção não é somente na eternidade, mas é para comer também aqui nessa terra. O Evangelho, o cristão, não é para viver nessa terra somente em sofrimento. Mas se nós obedecermos, sermos fiel com Deus na sua palavra, estivermos dispostos a obedecer a qualquer maneira, nós comeremos e desfrutaremos do melhor aqui nesta terra. A bênção de Deus está com nós aqui também nesta terra.
Amém? Que você possa receber essa palavra em seu coração e que você possa sair daqui crendo que Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei o teu problema, mas Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a nossa vida e Deus está em todo lugar. Não é isso? Deus sabe o que você precisa. Mas agora, nesse momento, eu queria que você colocasse o teu pensamento na tua necessidade, diante de Deus agora. Pensa naquilo, o que você quer para a sua vida agora. Às vezes você acha que é difícil, mas para Deus nada é difícil. Vamos orar diante de Deus e colocar as nossas necessidades nas mãos dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, grande é o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e obrigado, Deus, pelo que nós podemos aprender com a vida de Zacarias. Deus, nesta noite eu quero trazer fé ao coração dos meus irmãos e de todos que estão aqui presentes e ouvindo. Pai, eu não sei os problemas, eu não sei as dificuldades, as limitações do Teu povo, mas eu creio, Pai, que o Senhor sabe de tudo e o Senhor conhece tudo. Pai, esteja visitando nesta noite cada necessidade, cada problema que venha trazer angústia, que venha trazer tristeza, amargura. Deus, que o Senhor possa mudar essa história, que o Senhor possa dar uma vida de vitória, que o Senhor possa entrar com livramento, que o Senhor possa entrar restaurando em todas as áreas, Pai, entrando com o Teu milagre. O Evangelho é um Evangelho de milagres, de graça, que nós possamos viver uma vida com experiências com o Senhor, algo sobrenatural. A palavra de hoje foi experiências com o Senhor. Então, Pai, que a Tua igreja, que todos que estão nos ouvindo, possa nesta semana ainda ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, que o Senhor possa fazer algo novo na minha vida e na vida dos meus irmãos, e assim nós oramos, Pai, e colocamos tudo diante do Senhor nesta noite, crendo, Pai, que o Senhor possa fazer a diferença nas nossas vidas, que o Senhor pode fazer algo novo, que o Senhor possa entrar com um milagre, em o nome de Jesus, amém. Amém? Quem aqui crê que está saindo com um milagre na mão nessa noite? Eu creio que Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção. Levante as mãos e declare: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que você tenha um final de semana, uma semana, um resto de semana abençoado, debaixo da graça e da glória do Senhor. Que
que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre ti, a alegria do Senhor seja a tua força, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te perdoe, me perdoe, de todos os nossos pecados, nos lavando, nos fazendo mais alvos do que a neve, e que o Senhor te dê uma semana de vitória, de bênção, de sucesso, de prosperidade diante do Senhor, amém? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, amém, amém e amém, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. No próximo domingo, irmãos, às 9 horas da manhã, nós vamos iniciar um culto pela manhã, tá? E vamos ter uma escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 horas da manhã, até umas 10h15, mais ou menos, 10h30 no máximo, nós teremos uma escola bíblica dominical. Vamos ter salinha para as crianças também. E domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de celebração, tá bom? Então, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, volte sempre. Quarta que vem nós vamos ter um preletor de fora também, vamos ter o pastor Rildo, lá de Campo Mourão, ele vai estar ministrando para nós a palavra muito especial. Se fosse você, não perderia também, em nome de Jesus. E no outro domingo, não nesse, no outro, nós vamos ter um seminário tremendo sobre céu e inferno. Nós vamos aprender sobre o que é o céu, como é que vai ser o céu, como é que vai ser o inferno, né? O que espera aqueles que não se arrependerem, aqueles que não firmaram uma aliança com Jesus. O nosso coração vai se encher de alegria com o céu e de temor de Deus com relação ao inferno, tá? Então, seminário tremendo, com o diretor do Seminário Teológico Luterano, lá de Campo Mourão, ele vai estar conosco aqui. Como geralmente ele vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses ele está conosco. Então, não nesse domingo, no outro, ele vai estar conosco aqui nessa casa, tá bom? Deus vos abençoe, vai na graça e na paz de Jesus. Precisando de qualquer coisa, estamos aqui para orar por você. Deus vos abençoe.